Boa noite, queridas amigas. Gente, preparem um caderninho e uma caneta. Sempre é bom ter um caderninho e uma caneta, porque às vezes a gente precisa anotar coisas, né? Algum decreto, alguma decisão. Na semana passada teve um depoimento enquanto eu estava conversando com as pessoas e ela pegou um caderno. Enquanto a gente tratava de algum assunto, ela teve inspirações e ela anotou, né? Então, muito importante isso, sempre ter um papel à mão, gente, porque tudo que é escrito é documentado, tem muita força. Então, nós não podemos perder a oportunidade de estar anotando coisas, né? Eu mesma tenho cadernos e cadernos de anotações e, por vezes, eu pego algum, né, para me inspirar. E é tão interessante porque são muitos assuntos que vão chegando e que a gente tinha até se esquecido, mas que na hora certa nos acolhe. Vamos fechar os olhos um pouquinho, todo mundo, e fazer a conexão com o Criador um pouquinho, respirar mais tranquilamente, porque a gente quer ter um trabalho produtivo hoje, um encontro produtivo, e tudo que nós fazemos nós devemos começar rogando pelas bênçãos, né, do Criador, pela proteção e pela inspiração. Nós, assim, dessa forma, podemos ter a resposta certeira, né, que a gente veio buscar nesse encontro hoje. Então, um momentinho de silêncio, nós ofertamos o nosso encontro pela paz do mundo, né, que essa egrégora que a gente está formando agora veicule essa energia de amor, de compreensão, para até onde a nossa onda espiritual atingir, não é? Qualquer pedrinha que caia num lago, ele movimenta o lago inteiro em círculos, né, concêntricos, vai em ondas, e qualquer palavra nossa também faz produzir isso daí. Então, nós vamos ter esses 50 minutos para jogar pedrinhas de luz, né, e gerar ondas que pacifiquem as pessoas, que harmonizem as pessoas, a começar de nós mesmos, em nossos lares e em nossos relacionamentos. Então, eu rogo a Deus a proteção, o amparo e a inspiração para a gente começar, né? Lembrando, pessoal, que o mais consciência, eu disse na semana passada, vou repetir porque é sempre importante repetir isso. Eu fiz a numerologia do mais consciência, né? E a essência do mais consciência, olha que interessante, é inspirar mesmo, né? Deixa eu ver todos os pontinhos que eu coloquei aqui. É uma essência que veio para... O mais consciência tem a essência de vir reestruturar, sabe? Aquilo que a gente está se ocupando, que somos nós. Então, é uma essência reestruturadora, né? E a tarefa é inspirar e unir a Deus, ou seja, iluminar, trazer conhecimentos, trazer palavras, trazer entendimentos que ampliem a nossa consciência e nos faça ter uma vida melhor, com mais sabedoria. Então, é um trabalho que veio para estruturar, trazendo sabedoria, não é? E o sonho, ou o desejo, ou o propósito desse trabalho, ele coincide com a tarefa que é de trazer sabedoria para a nossa vida. Então, todas as vezes que a gente se reunir aqui no Mais Consciência, a gente estará movimentando uma reconstrução do nosso ser interno. O nosso ser interno é perfeito, mas a nossa mente precisa dessa luz para organizar a nossa vida de uma forma mais produtiva, também no sentido de dinheiro, mas mais produtiva internamente, né? Essa questão de paz, né? De tranquilidade,
A gente precisa reconstruir o nosso interno, alcançar maturidade, né, suficiente para poder viver a vida de um jeito que se torne bom para todos. Isso é muito importante, né? E acaba que o mais consciência, então, a expressão mesmo dele entre nós será de reciclar as nossas energias. Olha que belo. Então, o nosso encontro acaba sendo, na verdade, uma reciclagem de energia, né? Então, a gente entra de um jeito e sai de um outro jeito melhor. Então, dito isso, explicando a nossa função né, de reconstruir o interno, a mente, né, de um jeito bem legal. E aí, vamos lá. Então, eu solicitei durante a semana pedidos, né, palpites que vocês gostariam que fosse trabalhado na noite de hoje. E o pedido foi de relacionamento. O que a gente entende, então, é que a maioria das pessoas estão aflitas nos seus relacionamentos. E aí nós vamos começar, então, a trabalhar com esse assunto, lembrando que a gente não pode aprofundar demais, porque o tempo é curto, né? Mas aqueles pontos principais nós vamos abordar, né? Então, eu gostaria que vocês, nesse momentinho, procurassem dentro de vocês uma palavra e coloca aí para mim nos comentários, né? Que mostre o sentimento que vocês estão tendo com a questão relacionamento, né? Às vezes o nosso relacionamento se atrapalha, né? Ou cai a qualidade em virtude de decepção. A gente se decepciona mesmo facilmente. Mais algum comentário aí, gente? Desgaste. Desgaste, rejeição. Ok. Então, nós precisamos olhar o nosso sentimento em primeiro lugar, sabe? Porque a gente está indo para um relacionamento com sentimentos assim. E eu pergunto para vocês, vai dar em quê? Não vai dar em nada, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos de focar é que sentimento eu estou tendo. Seja qual relacionamento for, né? Qual que é o meu sentimento? Porque eu preciso me compreender primeiro, né? Primeiro a mim, se eu quiser depois compreender alguém, porque se eu não compreender a mim mesmo, primeiro eu não compreendo ninguém mais. Então, se eu me sinto desgastada com o relacionamento, significa que o vai e volta, que eu comentei na semana passada, né? O ping-pong, bate e volta, bate e volta, bate e volta, tá numa qualidade inferior, tá desgastando, quer dizer, tá puxando a nossa energia, ao invés de nutrir, né? Nós precisamos de relacionamentos que vivifiquem a nossa vida, né? A tranquilidade, Cris. Então, nós precisamos de tranquilidade ou podemos produzir tranquilidade, né? Nós temos as duas coisas. Quero que o meu relacionamento me deixe tranquilo e quero também produzir um relacionamento tranquilo. Então, qual é meu sentimento? Todo dia eu preciso olhar para mim. Não tá bom aqui. Eu estou me sentindo assim. Então, primeiro eu preciso me compreender e me aceitar. Este sentimento existe mesmo. Estou decepcionada, estou me sentindo rejeitada, estou me sentindo bastante desgastada. Eu me compreendo, eu me aceito mesmo assim e eu me amo mesmo assim, passando por um relacionamento desta forma, não é? Primeiro ponto. Será que a gente consegue fazer isso? Olhar o próprio sentimento, né? Eu atendi uma pessoa ontem que estava muito desgastada, mas o caso dela era o medo do vírus, né? E que envolveu o filho que teve contato com alguém que teve suspeita. A pessoa não teve
foi apenas suspeita que depois foi jogada fora, né, a suspeita, mas a mãe de cá ficou em desespero. Aí ela falou, não, mas eu tenho medo pelo meu filho e eu não quero nem olhar isso. Quer dizer, é tão grande o sentimento, pode ser o medo no caso dela, no nosso caso aqui a decepção, a rejeição, o desgaste, que a gente não quer olhar, né? Porque olhar para aquilo só vai trazer mais daquilo e a gente vai se sentir assim, num buraco sem fundo, né? Sem uma luzinha, aquele túnel que não tem luzinha nenhuma. Mas eu preciso compreender que eu estou sentindo isso, né? Então, gente, eu estou no escuro mesmo. Eu não vejo nenhuma saída, eu não vejo nenhuma solução. Dá licença, eu preciso me entender. Esse é o primeiro passo, né, para a sua consciência se transformar. Porque se você não entender, né? Opa, Janete, bem-vinda. Se você não se entender, não se aceitar, será difícil, né? Aquele sentimento ele se torna maior do que você dá conta de lidar, e daí as coisas realmente não poderão continuar de uma forma melhor, né? Deixa eu ver aqui o recadinho. Muito importante olhar para os nossos sentimentos. Às vezes o confronto traz sofrimento, mas é assim que a ferida é curada. Isso é o que eu estou dizendo mesmo, né? À medida que a gente olha o sentimento que estamos tendo, o tamanho da dor, o tamanho da ferida, nós poderemos, é porque tem alguém entrando ali, nós poderemos apenas lidar com isso, começar a lidar de uma forma eficiente a partir do momento que a gente olha e fala, tá grande demais para mim e eu me sinto sem nenhuma alternativa. Então, quando eu compreendo que eu não vejo nenhuma alternativa, a dor começa a diminuir, né? Então, o que a dor precisa é só isso, é ser enxergada. O desgaste está lá, eu só tenho que olhar para ele e falar, nossa, eu estou desgastada mesmo. Então, quando eu me conscientizo que eu estou desgastada mesmo, começa a nascer um desejo de aquietar, um desejo de buscar uma solução melhor. Mas enquanto eu não olhar o tamanho da dor, eu não vou ter uma abertura para procurar uma solução. Isso fica claro, gente? Espero que sim. Então, o primeiro passo é esse, reconhecer o sentimento. Nós vamos aceitá-lo e vamos nos amar do mesmo jeito, vamos ficar em paz com ele, né? Será que é possível ficar em paz com esse sentimento? Vocês acreditam? Coloque aí para mim. É possível? Muito mesmo, né, Catiúcia? Com certeza. Desde que a gente tenha a intenção, né? Então, nesse momento, já que nós comentamos isso, nós vamos comentar sobre a intenção que nós estamos aqui agora, não é? Qual que é a intenção nossa? É deixar que esse trabalho que a gente está fazendo agora nos cure, nos abra portas. Nós podemos gerar essa intenção agora? Sim, vamos gerar, né? Tudo isso que a gente está falando aqui serve somente para alguma coisa, para abrir aquela janelinha que está fechada, né? Para a gente começar a admitir que há possibilidade daquilo ser resolvido. Claro que há, mas enquanto eu ficar hipnotizada com a minha dor, não vai ser possível, não é? Então, justamente, né? Vamos adquirir mais consciência, lógico, né, Lília? Lógico, justamente, né? Então, daí nós abrimos uma porta, uma janela e um mundo novo para nós, para a nossa vida e para o nosso relacionamento. Dito isso também, né, a gente vai voltar aqui, né, para minha listinha e nós vamos ver como que a gente está lidando, então, aí com o desgaste, como que a gente está lidando com a decepção, com o desejo de mais tranquilidade, como que é que nós estamos lidando com isso? Com aflição?
com medo de não dar conta, com preguiça de enfrentar. Ai, tem que olhar para a cara daquele funcionário hoje, né? Vai ter, né? Vai ter. Então, como será? Como será esse segundo passo, né? Da hora que eu aceito o meu sentimento e que me amo mesmo assim, que me compreendo, eu tenho uma pequena abertura para também compreender o ser humano que está do outro lado, né? Afinal, se eu estou desgastada, se eu estou me sentindo rejeitada, eu não estou à vontade com a pessoa, né? O que está saindo de mim para ela? Está saindo vibrações, frequências negativas. A pessoa é alcançada por aquilo, ela não fica confortável, né? Vocês todas que estão aí, vocês são sensíveis porque eu conheço cada uma e vocês sabem exatamente quando dá um desconforto que chegou o sentimento de alguém para nós. Então, a outra pessoa sente o mesmo quando nós também geramos sentimentos desconfortáveis para elas. Mas se a gente não se compenetrar que isso acontece, como nós vamos nos conduzir, né? Não é verdade? Não tem como fugir, né, Catiúcia? Não tem mesmo, a gente tem que olhar. É preciso desbloquear, Patrícia. Isso mesmo. Com certeza. Eu quero fazer isso? Ou é melhor achar que o problema está com a outra pessoa? Então aí entra essa questão toda, né, de julgamentos, né, de críticas, de condenações, que a gente falou isso um pouquinho na semana passada. Então eu me volto para outra pessoa, olhando para ela como se ela fosse um mal na minha vida. E quando eu tenho esse olhar para ela, o desconforto que ela sente é tão grande que a resposta que virá dela para mim será na mesma frequência. Dá para entender o porquê do desgaste, né? Ah, olha aí, Lívia, muito bem, eu fico com raiva, mas enfrento. Então, né? Precisamos enfrentar, não há outra solução, né? Às vezes as nossas carências e crenças nos fazem viver desse jeito. Ah, pois é, carências e crenças. Eu sou consciente das carências, sou consciente das crenças. Então, queridas amigas, questionar a outra pessoa ou colocar nela qualquer responsabilidade fica um tanto desconfortável por isso, né? Porque nós temos as crenças, nós temos aí as carências e no nível de carência e no nível de crença vai dar errado. Aí a gente fala em autoconhecimento, né? Não tem outra forma a não ser essa. Então, o primeiro passo de autoconhecimento é eu olhar para mim, eu me entender, eu me aceitar. E será que eu quero correr atrás do prejuízo, né? Então, agora a gente vai pegar uma coisa muito antiga, mas nós vamos olhar de uma maneira nova, né? Nós temos sim autorresponsabilidade, isso mesmo, né? E vamos olhar o antigo de uma maneira nova. Se a gente pegar um casamento, lá na igreja a gente jurava até que a morte nos separe, não é? E lá na Bíblia tem que o que Deus uniu, o homem não separa. Só que a gente entende isso errado, né? A gente entende que casou é obrigado a ficar até o final. Mentira, gente. Mentira. Não tem não. Onde não tem amor, não tem união de Deus. O que Deus uniu, ou seja, o que o amor uniu, ninguém tem possibilidade de separar, não é? Então, a gente tem que regrar a nossa vida, o nosso relacionamento, seja quais forem, é pelo amor. Qual amor que eu tenho por mim, qual amor que eu tenho pela criatura? Se entrou no desgaste, se entrou na decepção, né? Na rejeição, na carência, a gente está encrencado, porque a gente não está vibrando na faixa do amor. Não é verdade?
A gente está vibrando na faixa inferior. E o que sai de mim alcança o outro. E conforme o outro é alcançado, ele me devolve. A menos que ele seja ou ela seja bastante evoluída, que não vai receber a baixaria que eu estou enviando, né? A baixa frequência, e vai me devolver ampliada e melhorada. Que é assim, né? Eu sempre conto que eu gritava muito com a minha mãe, né? Não tem vergonha de falar, porque eu gritava, mas eu entendia que ali não estava de acordo e eu desejava curar aquele hábito de gritar, né? Mas quando a gente não expressa, né? Quando a boca não fala, aí o corpo vai sentir. Então o nervosismo vem dessas coisas, não é? Olha, se vocês estão concordando, só o amor constrói. Então, nós temos de nos conhecer e desejar nos aprimorar. Isso não tem como não ser, né, gente? Estou voltando à questão do amor. Aí, se eu não olho para mim e me amo o suficiente para entender que esse relacionamento está me aprisionando, que não tem nada a ver, que é um sacrifício imenso, que não tem amor, eu vou ter dois caminhos. Eu vou interromper o relacionamento ou eu vou procurar me curar, né? Então, à medida que a gente se cura, a gente se ama, né? A frequência sobe, o que vai acontecer? A gente vai alcançar a pessoa com amor. Então, voltando lá no caso da minha mãe, eu gritava, porque era muito nervosismo, era muito cansaço, não tinha descanso, mas eu queria um jeito melhor, né? E eu conversava tanto comigo que um dia eu falei, nossa, acho que o único jeito é eu resolver a me tornar paciente. Né? De tantas coisas acontecerem e eu ficar descontente comigo pelo meu comportamento, eu acabei chegando a esse entendimento que eu precisava me tornar paciente, que era o melhor negócio, né? Isso foi tão bom, porque às vezes eu estava no meio do grito, eu me lembrava que, poxa, eu decidia ser mais paciente. Então, aquela energia do grito ou do nervosismo, ela some quando a consciência vem lembrar alguma coisa. Mas a consciência só vem lembrar alguma coisa se eu parei para fazer essas reflexões em algum momento. Nossa, esse comportamento está aquém do que eu gostaria de ter, né? Qualquer um de nós. Então, se a gente olhar todas as pessoas que estão à nossa volta, com quem a gente está convivendo, nós precisamos ter definições com relação a nossas atitudes. Como eu vou me comportar comigo? Nossa, estou vendo isso, está me afetando dessa forma, estou recebendo assim, né? Como eu quero lidar com isso? Não é? Então, tornar paciente é decisão? Com certeza, é preciso decidir. Porque, gente, relacionamento só se constrói com paciência, com diálogo, com aceitação, com tolerância, né? Dois ou mais para ficarem juntos, se não houver acordo, se não houver paciência, se não houver flexibilidade, se não houver colaboração, concessão, não tem paz. Né? Nenhum relacionamento vai progredir sem que a gente tome essas decisões. Então, é uma definição, sim, que eu quero para a minha vida, né? Pois é, filtrar o que os outros enviam para nós. Aí, Catiúcia, a gente, quando recebe alguma ofensa, né? Ou a pessoa ainda está num nível assim, de muita imaturidade, de muita grosseria, e é difícil a gente estar né, nessa faixa. Mas quando a gente começou a fazer essas reflexões de que eu preciso me tornar um ser humano mais maduro e mais firme e não me deixar afetar pelo que está vindo, é isso que eu digo. A consciência começa a nos mandar recadinhos. Opa, você prometeu que ia fazer, você definiu que ia se tornar paciente, você definiu que ia procurar fazer acordos,
Vou contar um caso. Lá em Belo Horizonte, meu pai tinha uma pequena livraria. Era Natal, já umas 10 horas da noite, e a cliente lá querendo um livro, uma Bíblia dessas grandes, douradas e tudo. E o preço era X e ela queria, porque queria que meu pai abaixasse a mais do que ele poderia abaixar o preço. E ela falava, mas lá em tal lugar assim, assim, tá tanto. Ô, seu Oswaldo. Aí ele falava, puxa, mas eu já fiz aqui o máximo. Essa conversa durou. Não faz, seu Oswaldo, lá tá tanto. Gente, eu escutando. De repente eu falei para ela, por que a senhora não vai comprar lá? Olha, ele lá, na maior paciência, dialogando, tentando, né, convencer a pessoa que aquele preço era o máximo que ele poderia fazer. Quer dizer, ele perfeito no diálogo, perfeito na estratégia. E eu, completamente imatura, né? Eu faço isso, quer dizer, e olha que eu nem me lembro se ela comprou, se ela não comprou, o desfecho eu não sei. Eu me lembro até esse momento em que a minha disposição de aceitar aquele blá 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 chegou ao fim e eu atrapalhei o negócio dele. Acho que atrapalhei, porque eu não me lembro o resultado, né? Então, gente, relacionamento sem acordo não vai. Conseguir um acordo tem que ter muita conversa. Né? Vocês veem os políticos, eles começam como é que a gente fala? A conversa entre eles, as negociações, uns 2 anos antes das eleições, né? E discutem, fazem acordo, até que um dia sai esse o candidato, aquele vai ser isso, aquele vai ser aquilo, não é? Sem acordo é impossível um relacionamento melhorar, prosperar. Mas quem é que vai fazer o acordo? Quem é? Quem vai fazer a primeira proposta? Quem é que vai abaixar o facho, né? Como a gente fala em primeiro lugar? É quem já está mais consciente. É quem já compreendeu que está no nível de imaturidade, né? Não é verdade? Então, essas coisas é que nós precisamos de ter esse tempinho para avaliar, né? A gente precisa avaliar como eu estou me sentindo e como é que eu quero começar a me sentir e o que eu tenho que fazer para isso, né? Então, isso mesmo, né, Janete? Respeito e confiança são bases, né? São os valores humanos. O que vai fazer uma pessoa se esforçar tanto, conceder, para poder conseguir um resultado bom? Ela está polarizada no nível elevado. Ela já entendeu que em paz é melhor e que na base do acordo é melhor, combinado não é enrolado, não é? Aí, à medida que nós conquistamos esse amadurecimento dentro de nós, é que nós podemos conseguir do outro também. Antes não tem jeito, porque o ping-pong está lá, né, gente? Maturidade e humildade. Isso mesmo, né, Lívia? Então, tá vendo, gente? Vocês aí são um grupo superior, né? Vocês têm o entendimento necessário. O que a gente vai avaliar? Se eu estou praticando na medida que eu acredito e que eu já sei. Porque às vezes a gente ainda está no nível da informação, mas aquela informação ainda não desceu, né? Ainda a gente não vestiu como se fosse uma roupa, né? Então aquilo ainda não se instalou no coração e ainda não se transformou num ato, né, que vai alcançar a outra pessoa. Então, essa definição de eu quero aprender a me relacionar com maturidade, quero aprender a fazer negociações perfeitas, boas, pacíficas. Então, primeiro eu quero. Então, primeiro eu preciso gerar o equilíbrio dentro de mim. Aí, quando a gente é alcançado pelas coisas inferiores que vêm do outro lado, a gente vai respirar fundo, né? A gente deve já ter decidido que não vai se abalar, não é? Só que a gente esquece, viu?
Aí, no meio que a gente já se abalou, a gente se lembra, nossa, mas eu prometi para mim. Não tem problema nenhum. Então, isso é um trabalho diário, né, gente? É um trabalho diário. Então, que Deus uniu, o homem não separe, né? E porque é o amor que une. Se está caminhando para uma separação, para um sentimento ruim, a gente já saiu da faixa do amor. É só isso que nós precisamos nos conscientizar. Nossa, eu abaixei meu nível, preciso voltar com o meu nível. Só essa consciência de que abaixei o nível, quero voltar com o meu nível, a gente já está se trabalhando, a consciência está ampliando. Janete, obrigada, viu? Com certeza, é bom ouvir essas coisas, né? Realmente eu tenho me aprimorado bastante nesse sentido e por isso que eu tenho esse gosto de estar podendo falar com quem tem vontade de ouvir, porque não é todo mundo também que quer ouvir, não é? Deixa eu ver minha colinha aqui, o que mais? Aí tem as maneiras que a gente lida, né, com os problemas do relacionamento. Às vezes a gente dá gelo nas pessoas, não é? Às vezes a gente se irrita e quebra o pau, né? A casa cai. Às vezes a gente procura uma terapia. Às vezes a gente procura uma religião. Jeito tem, né? Nós não podemos permanecer engolindo coisas, ou então gerando sempre ofensas. E a outra coisa são aquelas coisinhas que ficam na mente da gente. Porque o fulano é assim, porque a fulana também é desse jeito, porque a menina não tem jeito, porque ele não para de beber, porque... Nossa, são coisas que a gente não devia nem pensar, quanto mais falar, quanto mais repetir, né? Então agora a gente vai passar para esse foco aí, o do pensamento, o do sentimento e o da fala. Porque o pensamento, ele já é uma frequência vibratória, mas ele está lá meio morno, né? Mas na hora que você fala assim, gente, mas ele é um cachorro, aquilo, o seu coração revoltou, né? O seu fígado doeu, isso daí é um sentimento, isso é que vai alcançar o outro. Você lembra de Maria com uma espada no peito, lá naquela procissão do enterro? Na época que tinha procissão, eu era menina e ficava olhando aquela imagem, aquela Maria com aquele faca no peito, né? Então, quantas facas a gente está aqui no peito, não olha para essas facas e fala, deixa eu tirar essa faca, deixa eu me entender, né? Deixa eu perdoar o fulano, deixa eu perdoar a ciclano, porque perdoar ninguém quer, né? Ninguém quer, gente, perdoar, ninguém quer. Mas por quê? Porque ainda está doendo. Está doendo ainda, como que eu vou esquecer, como que eu vou perdoar? Então eu tenho que olhar minha dor, então nós vamos voltar lá no começo. Como é que eu vou ter amor se eu estou com dor? Mas a dor não vai embora se eu não olhar para ela e não compreender, sabe? Dá para entender, né? Então, o primeiro passo, a gente se olhar, se entender, depois começar a trabalhar nos pensamentos para produzir sentimentos melhores. E a terceira coisa, a fala, né? As palavras que saem da minha boca, elas geram uma frequência e têm um alcance que a gente não imagina. Então, essa observação diária, né, do que eu ando pensando, do que eu ando sentindo, do que eu ando falando, é fundamental para a gente resgatar qualquer relacionamento, né? O perdão é para nós, sim, né? Se a gente quiser perdoar, né? Se a gente não quiser, não é? Então, oi, Juliana, bem-vindo aí, querido. Como que a gente perdoa se a gente não entendeu que a dor está lá e que eu preciso ver e enxergar ela primeiro? O perdão, ele é natural depois que eu compreendi a dor, que ela quieta. E às vezes a gente leva um ano inteirinho e a dor não vai embora porque ela foi muito profunda. Então, todas as vezes que eu pensava de perdoar uma certa pessoa, eu falava, não dá. De tanto eu falar, nossa, credo,
eu me entendo porque, né? E eu me entendo, e eu me aceito assim mesmo. Aquela dor foi sumindo. Olha que interessante. Hoje não tem, a pessoa tanto faz, né? Mas eu precisei primeiro ter essa disponibilidade de falar, tá doendo, doeu muito, doeu demais, eu não dou conta de perdoar, não. Aí um dia some. Então, não vamos passar em cima de nós, não, tá, gente, né? Vamos olhar para a nossa dor, trabalhar dentro de nós, fazer as nossas orações, né? Sempre que a gente pegar um ensinamento, participar de uma reunião, de uma palestra, de uma coisa como a gente está fazendo agora, que o nosso sentimento se eleva, a gente está se fortalecendo, a consciência está ampliando. E todo aquele material negativo que está lá, ele vai sumindo, né? Então, o jeito novo de olhar o velho, né? Que só Deus une, ou seja, só o amor aqui une mesmo, e só o amor que vai dar jeito em qualquer relacionamento, né? Isso aí, gente, vai pedir de nós lembrar de 3 coisinhas. Uma delas é que todo mundo é imperfeito, né? Então eu não posso exigir a perfeição da outra pessoa mesmo, porque eu não sou. E uns têm mais facilidade para diálogo do que outros. Uns vieram com facilidade, mas como concedem demais, flexibilizam demais. Sabe aquela pessoa que vira boazinha, que fica de tão boa vira boba, né? Essa pessoa, ela tende a deprimir e ela tende a ficar carente, porque ela cede, escuta, tem paciência, mas não fala, mas não resolve, vai acumulando. Aquela outra pessoa também, que veio para conciliar, que é pôr paninho quente, e concilia, e ela fica para trás. E aquela outra pessoa que veio para ajudar, e amparar, e cuida só do outro, não cuida dela. Então, nós não podemos fazer isso, nós não temos que desvestir um santo para vestir o outro. Isso eu explico demais, né, quando a pessoa pede a numerologia, porque é isso aí, né? A gente tem que explicar direitinho como é a vibração, porque se eu cedo demais, eu vou ficar em dívida comigo e o outro vai abusar, né? Se eu cedo de menos, eu vou ficar egoísta e vou abusar do outro. Então, sempre a gente tem que estar buscando o equilíbrio. Seria um autossacrifício, né? Mas essa palavra sacrifício dá uma impressão de coisa forçada, de sofrimento, mas não é. É uma renúncia a algo que é mal para mim, né? Então, se eu tenho que dar mais valor à minha pessoa, eu só vou ganhar com isso. E se eu tenho que abaixar a minha bola um pouco, se for pela consciência, eu só tenho a ganhar com isso, não é nada difícil. Então, aquilo que tem aquela aparência de sacrifício não é nada. Sacrifício é sagrado ofício. A diferença, né, gente? É sagrado ofício. Não tem nada de sacrifício. Muito contrário, é uma coisa sagrada a gente buscar o caminho do meio, nem de mais nem de menos. Por vezes a gente tem que apelar para sacudir a outra pessoa e por vezes a gente tem que se calar porque a gente está também exagerando. Fica claro isso, gente? Pois é, palavras sábias, né? Verdade. Ó, gente, sabedoria não cai do céu, sabe? É esforço, né? A gente precisa estudar os ensinamentos e aplicar na vida. Porque na hora que o bicho pega, a gente está lá desprovido de sabedoria. Por quê? Porque não estudou, não entendeu o que fazer e não pôs em prática. Então, né, na verdade é isso. Disposição para treinar. Então, é a famosa prática, né? Tá afim? Né? Quer conseguir alguma coisa? Quer harmonizar a sua vida, seus relacionamentos? Nem precisa trocar de marido, nem precisa trocar de mulher. Basta trocar aqui o disco aqui dentro, né, gente? Então, por isso que eu sempre pergunto também, você se dispõe? Porque se você se dispuser, sua vida está salva, seu relacionamento está salvo e tudo de bom vem por acréscimo. Porque
A frequência elevada, né, a faixa vibratória mais elevada, ela traz com ela alegria, saúde e prosperidade. O que mais que a gente quer? Então, a gente fala, basta trocar de atitude, realmente é virar a chavinha. Mas eu já sei trocar de atitude? Se eu ainda não sei, se eu ainda não troquei, é porque eu ainda não sei, né? Então, para que eu venha a trocar, eu preciso estar refletindo sobre essas coisas permanentemente, me estudando os outros, porque tem hora que a gente pega pesado, tem hora que o outro pega, outra pessoa, ou a gente pega leve demais, às vezes a gente tá pegando leve demais, sabe? E pegar leve demais não vai dar sustância, né? Gente, a gente tem que amar mesmo esses momentos, essas palavras, porque é o que vai nos tirar da encrenca que a gente está nela aqui na Terra, né? Sabedoria, vontade de praticar o que aprende, e aí é certo o resultado, né? Então, pessoal, eu tenho alguns projetos, né, para desenvolver, como eu tinha o Plenos, né? Alguns de vocês participaram aí, e agora o Mais Consciência nasceu. Ah, eu também prefiro a paz do que a guerra. Mas enquanto a gente não sabe fazer a paz, a gente vai guerreando, porque através da guerra a gente acaba chegando na paz. Um absurdo isso, né? Mas isso é o que aconteceu no planeta Terra. A Terra guerreou tanto que o nosso coração começou a ansiar pela paz. E é o que está acontecendo agora, né? A terceira guerra não veio ainda, provavelmente não veio mais, porque a gente não quer mais guerra, a gente cansou. Então nós temos que praticar a questão da paz, né? Então, pessoal, daqui a pouquinho já vai encerrar. Eu quero agradecer a presença de vocês, viu? Quero agradecer a Deus também a inspiração, a permissão, né, da gente estar reunido aqui, pessoas ótimas. Então, muito obrigada, gente, por me ouvirem, né? E depois, se vocês quiserem deixar algum comentário lá no meu direto, até como sugestão para outras, né? Eu ficarei muito feliz, viu? Muito obrigada a vocês.